Será que a bolha das ações de inteligência artificial está finalmente estourando? E o que realmente está por trás da recente onda de vendas que apagou 1,3 trilhão em valor de mercado? Depois de quase 2 anos de empolgação constante em torno da inteligência artificial, os investidores de repente pisaram no freio. As ações de tecnologia despencaram no mundo todo. Bilhões de dólares em valor de mercado desapareceram em questão de dias. E a Bolsa da Coreia do Sul teve uma das piores quedas em um único dia em décadas. A grande pergunta que os investidores estão fazendo agora é: estamos vendo uma correção saudável no boom da inteligência artificial ou a bolha das ações de IA está mesmo começando a estourar? Hoje a gente vai analisar o que realmente aconteceu, por que os mercados estão em pânico de repente e o que isso pode significar para os investidores, para o setor de tecnologia e para a economia global. Para entender o que está acontecendo agora, primeiro, a gente precisa entender como chegamos até aqui. Desde o lançamento do ChatGPT, no fim de 2022, a inteligência artificial virou o tema de investimento mais quente do mundo. Os investidores colocaram dinheiro em tudo que tivesse alguma ligação com IA. Fabricantes de chips dispararam, empresas de computação em nuvem dispararam, operadoras de data centers também dispararam, e até empresas de software, com uma estratégia de IA meio vaga, viram suas ações subir. As companhias que fornecem a infraestrutura necessária para rodar sistemas de inteligência artificial viram suas avaliações explodirem, literalmente, enquanto os investidores corriam para se posicionar para o que muitos enxergavam como a próxima revolução industrial. A lógica do mercado parecia bem simples, claro. Esperava-se que a inteligência artificial transformasse a saúde, as finanças, a guerra, o transporte, a indústria, a defesa, o ataque, praticamente tudo no meio disso. E por causa disso, os investidores passaram a pagar valores altíssimos por empresas que poderiam se beneficiar dessa revolução da IA. Só que, como costuma acontecer em grandes avanços tecnológicos, o entusiasmo acabou indo além da realidade. As expectativas ficaram cada vez mais ambiciosas. As avaliações chegaram a níveis impressionantes. Eu já falei sobre isso antes no meu canal, e os investidores começaram a achar que a adoção rápida da IA continuaria quase sem fim. Foi aí que o problema atual começou. Na semana passada, os investidores levaram um grande susto. Um relatório de empregos nos Estados Unidos, mais forte do que o esperado, fez os operadores repensarem as expectativas em relação à política do Federal Reserve. O mercado passou a considerar mais provável que o Fed mantenha os juros altos por mais tempo, ou até mesmo volte a aumentá-los ainda neste ano. Juros mais altos são uma péssima notícia para as empresas de tecnologia de alto crescimento, porque boa parte do valor delas depende de lucros esperados só daqui a vários anos. Quando as taxas de juros sobem, esses lucros futuros valem menos quando trazidos para o valor presente. E por causa dessa conta simples, os investidores começaram a vender ações de tecnologia de forma agressiva. A Nasdaq caiu com força e as ações de empresas de semicondutores foram especialmente atingidas. A venda em massa se espalhou rapidamente, saindo dos Estados Unidos e alcançando os mercados globais. Segundo a Reuters, o índice de semicondutores da Filadélfia recuou cerca de 10%, à medida que os investidores reavaliavam a sustentabilidade das avaliações impulsionadas pela inteligência artificial. O maior choque, claro, veio da Coreia do Sul. O principal índice do país, o KOSPI, despencou mais de 8% em apenas uma sessão de negociação, uma das quedas mais acentuadas dos últimos anos. A venda foi tão intensa que os circuit breakers do mercado foram acionados, interrompendo temporariamente as negociações. Essa é uma medida extraordinária, normalmente usada apenas em momentos de estresse extremo no mercado. Algumas das maiores empresas de tecnologia da Coreia do Sul tiveram perdas
especialmente pesadas. Samsung Electronics fell more than 10%, while SK Hynix, one of the world's most important suppliers of advanced AI memory chips, also experienced substantial declines. This was especially significant because South Korea has emerged as one of the biggest beneficiaries of the global AI boom. Its semiconductor companies sit at the very center of the AI supply chain, supplying critical fornecendo componentes essenciais para treinar e operar sistemas avançados. Durante meses, os investidores trataram muitas dessas companhias como vencedoras quase garantidas da revolução da IA. Mas quando o sentimento do mercado mudou, essas mesmas ações de repente ficaram vulneráveis. Os investidores que tinham acumulado grandes posições correram para reduzir a exposição. E isso acabou gerando uma liquidação rápida de operações que estavam superlotadas e muito concentradas. O resultado foi uma onda de vendas que ampliou as perdas em todo o setor de tecnologia, no mundo todo. E aí chegamos à pergunta que todo mundo está discutindo hoje. Essa queda prova que a bolha da inteligência artificial está estourando? Bom, a resposta é mais complicada do que muitas manchetes fazem parecer. A história mostra que grandes revoluções tecnológicas costumam gerar bolhas de investimento. A gente viu isso com as ferrovias no século XIX, com a eletricidade e também durante o boom da internet no fim dos anos 90. E em cada caso, a tecnologia por trás dessas mudanças transformou a sociedade. Mas os investidores, muitas vezes, ficaram otimistas demais sobre a velocidade com que os lucros apareceriam e sobre quais empresas acabariam se tornando as vencedoras. Vários sinais de alerta têm aumentado a preocupação dos investidores com uma possível bolha de inteligência artificial prestes a estourar. Primeiro, o valor de mercado de muitas empresas ligadas à IA subiu muito mais rápido do que seus lucros reais. Segundo, os ganhos na bolsa ficaram cada vez mais concentrados em um grupo relativamente pequeno de empresas de tecnologia. E terceiro, os investidores começaram a questionar se os enormes investimentos feitos em infraestrutura de IA vão gerar lucros suficientes e rápido bastante para justificar os gastos extraordinários que estão acontecendo agora. De acordo com a Reuters, está crescendo a preocupação de que o retorno dos bilhões de dólares investidos em hardware de inteligência artificial, centros de dados e capacidade de computação possa demorar mais para aparecer do que o mercado imaginava. Outra preocupação é que as expectativas talvez tenham se tornado simplesmente irreais. Cada relatório de resultados das grandes empresas de tecnologia vinha sendo avaliado com base em suposições quase perfeitas sobre o crescimento futuro. Nos mercados financeiros, alcançar e manter a perfeição é algo extremamente difícil. Quando as expectativas ficam otimistas demais, isso costuma ser um sinal de alerta. Mesmo resultados fortes podem decepcionar os investidores se não superarem previsões muito altas. Isso cria um ambiente em que correções bruscam frequência. E é exatamente isso que estamos vendo agora. Apesar da recente queda nas ações, muitos analistas e investidores continuam relativamente otimistas em relação às perspectivas de longo prazo da inteligência artificial. Eles destacam que a demanda por poder de computação em IA continua enorme. Centros de dados seguem sendo construídos em ritmo acelerado, mesmo com comunidades em todo o país se opondo a eles, já que vêem suas contas de energia dispararem. Empresas de vários setores ainda estão investindo bilhões de dólares em infraestrutura de IA. E as grandes companhias de tecnologia continuam presas em uma competição intensa para desenvolver sistemas e modelos de inteligência artificial cada vez mais avançados. Aliás, a escassez de semicondutores ainda afeta partes da cadeia de suprimentos, o que mostra a força da demanda por hardware ligado à IA. Em outras palavras, a história fundamental da inteligência artificial não desapareceu. O
O que parece estar mudando agora é a psicologia dos investidores. O mercado pode simplesmente estar recalibrando as expectativas depois de uma alta extraordinária, que levou muitas ações de tecnologia a avaliações historicamente elevadas. Alguns estrategistas argumentam que o que estamos vendo não é o fim do boom da inteligência artificial, mas sim uma correção saudável, que elimina os excessos especulativos e, ao mesmo tempo, permite que empresas com fundamentos sólidos continuem crescendo no longo prazo. Olhando para frente, vários fatores podem definir a próxima fase do mercado. Os investidores vão acompanhar de perto os próximos dados de inflação dos Estados Unidos e também ficar atentos aos sinais do Federal Reserve. They will also be monitoring signals from the Federal Reserve, and I'm sure they will be scrutinizing. E eu tenho certeza de que eles vão analisar com atenção os relatórios de lucros das grandes empresas de tecnologia para ver se os gastos com inteligência artificial estão realmente se traduzindo em crescimento sustentável de receita e lucro. Se a inflação continuar alta, e eu acredito que vai continuar, já que a gente viu ela disparar nos últimos meses, e se as taxas de juros permanecerem elevadas por mais tempo, as ações de tecnologia podem acabar sofrendo ainda mais pressão. Agora, por outro lado, se as empresas de IA continuarem apresentando resultados financeiros fortes e mostrando retornos claros sobre os enormes investimentos que estão fazendo, a confiança dos investidores pode voltar rapidamente. No fim das contas, a disputa entre o otimismo em relação à IA e as preocupações com a valorização deve definir o ritmo de crescimento dos mercados financeiros pelo resto do ano. A revolução da inteligência artificial está longe de acabar, mas aquela fase em que os investidores compravam, quase às cegas, qualquer coisa minimamente ligada à IA, pode estar chegando ao fim. O mercado começou a fazer perguntas mais difíceis, e uma delas é: a inteligência artificial consegue gerar lucro suficiente para justificar as avaliações de hoje? Outra boa pergunta seria: as empresas de tecnologia conseguem manter esse ritmo explosivo de crescimento? E será que o entusiasmo dos investidores não foi longe demais em relação à realidade econômica? Eu diria que essas 3 perguntas estão no topo da lista de prioridades para entender se o boom da IA está prestes a terminar. As respostas a elas podem determinar se essa queda é só uma correção temporária ou o começo de algo bem maior. Uma coisa é certa: a história da inteligência artificial está entrando em um novo capítulo e investidores do mundo todo estão acompanhando de perto. Me conta nos comentários se você se interessa por esse assunto. Eu adoraria saber a sua opinião, como sempre. E quero agradecer de coração a todos que se tornaram assinantes no Substack e no Patreon. Essas 2 plataformas vão ser o meu foco daqui para frente e eu pretendo dedicar bastante tempo a elas. Você já pode encontrar conteúdo extra nessas plataformas e eu espero que cada um de vocês que está assistindo a este vídeo siga os links na descrição e se torne assinante gratuito ou pago no Substack ou no Patreon. Muito obrigado por assistir e a gente se vê aqui de novo amanhã. Se cuida. I will see you back here tomorrow. Take care.